Ah, sim, tá bom. Desculpa. Tá. Ok. Então vamos fazer a prece. Vamos fechar os nossos olhos. Mentalizar nosso Mestre Jesus diante de nós. Querido Mestre, nós lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade do contato com esta doutrina, Senhor, tão maravilhosa, tão esclarecedora, que tanto nos ilumina, tanto nos consola, tanto nos explica, Senhor, o motivo das nossas dores, dos nossos sofrimentos, e nos fornece, Senhor, um norte em nossas vidas. Que nós possamos bem compreender esses ensinos, os ensinos do Evangelho, que a doutrina espírita explica tão bem, que nós possamos não só compreender, Senhor, mas praticar, nos modificando aquele homem velho que trazemos de tantas encarnações, nos aprimorando, Senhor, na prática da caridade, do bem, do amor a todas as criaturas, porque aí sim reside a verdadeira felicidade. Que nós possamos ter uma noite de estudo, de aprendizado, que os bons espíritos estejam aqui conosco e que Jesus Cristo abençoe os nossos trabalhos. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja. Muito bem, já está ali, né? Então hoje, como eu comentei, a gente vai estudando esse livro aqui, nós vamos sequencialmente nele. Então, hoje a gente está no capítulo 16, nos itens 11 a 15. E o título desse capítulo 16 é Não se pode servir a Deus e a Mamon, e esses itens 11 a 15 vão tratar sobre o desprendimento dos bens terrenos. Então a gente vai começar com um vídeo que se chama Sonho de Consumo. E é para a gente dar uma refletida, né? Como é que a gente está se portando, né? Vamos assistir. Sonho de consumo. Um cantor popular estava em turnê e, num bate-papo com o público, ouviu de uma fã a declaração: "Você é o meu sonho de consumo." Isso nos faz refletir sobre o valor que damos a pessoas e objetos. Coisas são consumidas, não pessoas. Mas, aparentemente, o consumo também começa a imperar entre as relações interpessoais. O consumo advém da necessidade de satisfazer um desejo. Empresas especializadas estudam formas de plantar na população o desejo por determinados produtos. Criam estratégias de marketing para convencê-las de que devem adquirir roupas, automóveis, celulares e equipamentos. Também as convencem de que devem ir a determinados lugares, fumar e beber determinadas marcas, quando, na verdade, elas não precisam de nada disso. Quem precisa delas são os fabricantes, que produzem e obtêm lucro com a venda de seus produtos. Alguns são realmente necessários, considerados de primeira necessidade. Mas há dos que são absolutamente supérfluos, que somente são vendidos por conta de uma ilusão cuidadosamente criada e de uma forte campanha de comercialização. Uma vez adquirido o objeto, o público é convencido de que precisa de algo melhor, mais novo, mais caro. E assim o ciclo de consumismo se mantém. Com pessoas vem ocorrendo algo semelhante. Começa-se com a aparência. É preciso ter uma configuração corporal de acordo com padrões específicos para ser aceito e desejável.
cabelos de determinada cor, textura e comprimento, cor de olhos e de pele dentro de parâmetros considerados belos, corpo com determinadas medidas. Mas quem cria essas configurações? Quem decide o que é belo? Indivíduos e corporações lucram alimentando a infelicidade e a insatisfação das pessoas consigo mesmas. Oferecem a elas soluções para resolver problemas que antes não eram problemas. Passaram a ser depois de cuidadosas campanhas que trocam o ser pelo ter e o aparentar. Use nosso produto, dizem elas. Mude sua aparência e seja feliz. Mas não é isso que traz a felicidade. Felicidade é algo que resulta da realização da pessoa como ser humano, que faz a vida valer a pena. Para os que vivem em zonas de guerra, felicidade é conquistar a paz. Para os que vivem em hospitais, aguardando tratamento e cura, felicidade é ter saúde. Para os que perderam a esperança, felicidade é receber ajuda e poder confiar novamente na bondade e na justiça humanas. Para os que creem na justiça das aflições, felicidade é constatar que o sofrimento diminui quando se compreende suas causas. Para os que acreditam na pluralidade das existências e seguem as leis divinas, felicidade é perdoar e ser perdoado. Viver em paz num mundo de amor, sem orgulho e egoísmo. Para os materialistas, felicidade é ter dinheiro e poder. Sonham com conquistas pautadas em ilusões, que uma vez atingidas, deixam um vazio que precisa ser preenchido com mais aquisições. Quando compreendermos que a felicidade está associada ao amor e à bondade, e não à posse de objetos ou pessoas, não teremos mais sonhos de consumo, mas sim sonhos de vida. O pessoal nem dá mais palestra depois disso aí, né? A gente se deixa iludir, né? A gente é frequentemente bombardeado, né, por essas propagandas e tal. E às vezes até conscientemente a gente sabe que não é aquilo, certo? Mas inconscientemente a gente continua seguindo e batalhando por aquilo, né? Quer ver uma coisa comum? O que os pais desejam para os filhos, né? Quando eles cresçam, né? Dificilmente a gente tem um sonho de vida, que nem ele fala ali para o filho. A gente tem um sonho de consumo para o filho. A gente quer que ele tenha um bom emprego, né? Ganhe um bom salário, certo? Os desejos que a gente quer, a maior parte deles para os nossos filhos, são econômicos, como se a vida se reduzisse a isso, né? Como ele ter uma estabilidade econômica fosse suficiente, né, para a felicidade. Então, a gente consome essa maneira de pensar, né? Então, nós temos que criar um raciocínio crítico em cima disso, né? O que é realmente que nos traz felicidade? E aí, o que nós devemos fazer na nossa vida para buscar essa felicidade? Então, basicamente, a palestra de hoje, a gente está falando de quê? De dinheiro, certo? O que é o dinheiro? Dinheiro é uma coisa ruim, será? Ou será que é o mau uso que nós fazemos do dinheiro que faz ele uma coisa ruim? Então, Kardec ele fala aqui que esse amor aos bens terrenos é um dos mais fortes óbices do nosso adiantamento moral e espiritual. Na mensagem, né, do espírito, o nome dele, Queveros, né, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que a gente frequentemente, deixa eu só achar aqui para perdi onde que era. Aqui, ó. Quando considera a brevidade da vida,
Dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Então, o que realmente é importante na vida, né, que é a nossa evolução moral, nós damos muito pouca importância, dedicamos muito pouco tempo. E dedicamos um tempo enorme às coisas materiais. Então, por isso que Kardec fala aqui que esse amor aos bens terrenos é um dos mais fortes empecilhos ao nosso adiantamento moral e espiritual. E aí Kardec fala mais, esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso de indiferença. Então aí talvez alguém vai para um extremo, né, e fala assim, tá bom, então o apego aos bens terrenos, né, Kardec está falando que é ruim, então eu vou me desvencilhar, né, de tudo que eu tenho, vou dar tudo para os outros, vou ficar na pobreza. Isso aqui não é sinal de desprendimento, não é isso que é desprendimento. Isso aqui é descaso e indiferença. Certo? Porque nós temos um patrimônio a zelar. Nós podemos fazer alguma coisa boa com o dinheiro, com a riqueza que nós temos, né? Mas como? O mau uso da riqueza, segundo Kardec, consiste em aplicar exclusivamente a nossa satisfação pessoal. E é isso que nós normalmente fazemos, certo? A gente pensa sempre na gente primeiro, certo? Então eu quero comprar um carro, né? A gente coloca lá na nossa mente, passa anos trabalhando, né? Gastando nosso tempo, hora extra, né? Focando todas as energias em ter aquele carro. Certo? Daí quando a gente tem aquele carro, a gente cria uma outra necessidade. E assim a gente vai saltando, necessidade e necessidade. E Kardec fala assim, a riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Então essa riqueza, o dinheiro, ela não foi feita só para satisfazer os nossos desejos pessoais. Ela foi feita para a gente poder beneficiar as pessoas que estão ao nosso redor. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Né? Como o pessoal fala, né, que caixão... Como é que é? Caixão... Nossa, me fugiu. Alguém sabe? Não tem gaveta. Não tem gaveta, né? É isso. Que nós não vamos levar, né, para a vida espiritual. Nós não vamos levar para a vida espiritual todos esses bens que a gente amealha aqui. Então a gente não é dono deles. Nós somos meros depositários. Nós estamos, só nesse período da existência, responsáveis por isso, mas não nos pertence. Né? O que nos pertence é justamente esse patrimônio moral, espiritual, que isso nós levamos. Esse que nós demos tão pouca importância na vida, é o que a gente leva depois. Né? Então, muitas vezes a gente vai chegar lá na espiritualidade pobre. Tá? Pobre porque a gente não acumulou essas riquezas, as verdadeiras riquezas. E acumulou outras riquezas que não nos servem para nada. Tá? É só a gente pensar o seguinte, gente. Se hoje, de repente, vocês tivessem sofrido um acidente, alguma coisa, e tivessem quase perdido a vida, e foram para o hospital, certo? E viram ali a morte de perto, e vocês se retornam, né? Vocês têm a sorte de poder retornar, certo? Será que vocês vão dar a mesma importância? Será que quando vocês estavam lá no hospital, o que vocês sentiram falta? Era do carro? Era da casa? Ou era das pessoas? Né? Ou era dos filhos? Ou era das amizades? Ou era das coisas boas que você podia fazer? Isso é o que realmente traz a felicidade. Só que a gente não enxerga isso. A gente acha que o carro, a casa, essas coisas são mais importantes. Então, Deus vô-las emprestou, tendes de lhes restituir. E Ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Pelo menos o supérfluo. E aí Kardec fala uma coisa ali bem interessante. Que muitas vezes o que a gente considera como essencial ainda é supérfluo. A gente tem uma noção errada, às vezes, do que é essencial e do que é supérfluo na nossa vida. Então, né, dito tudo isso, qual é o maior emprego que a gente dá à riqueza, né, ao dinheiro na nossa vida? Kardec fala assim, a caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue sem humilhar,
como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Então, na caridade, a caridade é a melhor utilização que a gente faz da riqueza. Como ele fala aqui, procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Então, se a gente aplicar o amai-vos uns aos outros na nossa riqueza, a gente vai ver que a gente tem em mãos, né, uma ferramenta enorme para a gente colocar isso aqui em prática. Então, o dinheiro em si não é ruim. Ruim é o que a gente faz com ele, certo? A riqueza da inteligência deve utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução, derrama sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Então, com a riqueza nós podemos fazer muita coisa, né? E a gente pode, nós estamos falando aqui de dinheiro mesmo, né? Mas a gente poderia falar de outras riquezas, né? E uma delas é a inteligência. Então a gente também, às vezes, né, é rico de inteligência. E aí, para que a gente usa essa inteligência? Para onde a gente está canalizando esse esforço? Certo? Porque até para fazer a caridade é preciso inteligência. Nós temos que ser inteligentes na forma de praticar a caridade. Certo? Porque muitas vezes você pode estar achando que está fazendo a caridade, você está até prejudicando o seu irmão. Então nós temos que achar formas, e a gente precisa usar a inteligência, né, de bem, né, fazer a caridade. Certo? Muitas vezes, mais do que dar uma esmola, dar um conselho pode ser mais importante para aquela pessoa. Certo? Então, às vezes, ao invés de dar uma esmola, dar um emprego, então usar a tua inteligência para gerar empregos e dar um emprego para aquela pessoa pode ser mais importante para aquela pessoa. Então a gente tem que saber aplicar esses tesouros. Todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, pois, dai a esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Então, muito importante quando a gente faz a caridade é a gente não humilhar o nosso irmão, não se colocar numa posição superior a ele. Né? Somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. Então a gente tem que saber, né, ter essa inteligência de fazer a caridade de uma forma sutil, né? De uma forma às vezes que nem apareça que a gente está fazendo a caridade. E aquele que é beneficiado às vezes nem sabe que é você que está lá ajudando. E a gente pode se perguntar também, então se a riqueza não me pertence, né? Então se eu transmito essa riqueza com herança, né, eu estou errado, então eu não devia fazer isso, certo? E o Kardec é bem direto nisso, ele fala assim, ó, o homem pode perfeitamente transmitir, por sua morte, aquilo de que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos de sua descendência a fortuna que possua. Deus pode retirá-lo quando o julgue oportuno. Okay? Então ele é bem claro aí que a gente pode até transmitir isso para... Agora, o mérito, né, e a necessidade daquela pessoa ter a fortuna, isso está nas mãos de Deus. Certo? Tem um livro de Emmanuel que o nome é Dinheiro. O nome do livro é Dinheiro. Porque muitas vezes a gente lendo essas coisas do Espiritismo, a gente pode chegar à falsa conclusão de que não é certo eu ganhar dinheiro, entendeu? E Emmanuel ele fala umas coisas bem legais, a gente vai ver aqui alguns trechos aqui. Mas basicamente, a gente não deve se sentir culpado por ganhar dinheiro, a gente deve se sentir culpado em como a gente usa esse dinheiro, certo? Então Emmanuel fala aqui, ó, para quantos procurem compreender o assunto, né, relativo a dinheiro, trocando a moeda pelo pão, destinado a socorrer as vítimas da penúria ou permutando pelo frasco de remédio para aliviar o enfermo e tirado nos cátares de ninguém. Reconhecerão todos eles que o dinheiro também é de Deus. Então o dinheiro pode ser um grande benefício, e normalmente é. Né? Porque se você quer fazer a caridade para alguém, né, se você quer doar alguma coisa para alguém, você precisa de dinheiro. Certo? As escolas precisam de dinheiro. Né? Então se quer dar instrução para alguém, você precisa de dinheiro. Então o dinheiro é necessário. Deixa eu abrir aqui, ó, porque é legal a gente ler o texto no original aqui. Então, o Emmanuel começa falando assim, ó, é possível que considere chocante o título desse livro, Dinheiro, né? Escrito com a finalidade de satisfazer as solicitações de numerosos amigos.
Não temos aqui, porém, quaisquer indicações para a conquista de dinheiro fácil, nem mapa capaz de localizar determinada maneira de fortuna. Para isso existem livros e livros, né? Aqui na Terra que falam sobre isso, certo? Como ficar rico, como isso, tal. Pai rico, filho pobre, sei lá, por aí vai. Pedimos vênia para reportar-nos ao dinheiro que se faz dínamo do trabalho e da beneficência. Não desconhecemos que na base do dinheiro é que se fazem os aviões e os arranha-céus. No entanto, é igualmente com ele que se consegue lençol para o doente, desamparado ou a xícara de leite para a criança desvalida. Então o dinheiro também é de Deus, né? E ele resume aqui, ó, bem legal no primeiro capítulo, ó. O dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra, quando utilizado nas tarefas do bem. Então a gente não deve achar também, né, que agora eu vou utilizar meu dinheiro para o bem, né? Já conquistei, né, uma vaga no céu, certo? Mas ele pode gerar simpatia na terra, né? Então ele pode ser utilizado para o bem. Ele não paga a boa vontade, entretanto, semeia o benefício e o contentamento de viver, se nossa alma permanece voltada para a divina inspiração. Não tem valor para o câmbio depois da morte, contudo é sustentáculo do progresso geral, se o nosso espírito está centralizado nos objetivos de elevação. Não é um fator de alegria ou de felicidade, mas pode ser remédio ao doente, a gota de leite à criancinha desamparada, o teto ao velhinho relegado ao fim da noite e o socorro silencioso ao peregrino sem lá. E ele vai continuando, né? Então o dinheiro pode fazer muita coisa boa, certo? Não é autoridade, né? Por que a gente tem essa visão tão deturpada do dinheiro? Então, não é autoridade que solapa a elevação da alma, é o abuso do poder. Então, por exemplo, pegando outras áreas, né? Não é autoridade. Então, às vezes a gente fala mal dos políticos, não é... O ruim não está em termos governantes, né? Em termos políticos, né? É o abuso do poder, o abuso dessas funções, né? Que traz esse sentimento para a gente, certo? Não é a inteligência que destina o veneno intelectual, é a maldade com que a mobilizamos. Então, o ser inteligente, né, as pessoas inteligentes, né, também às vezes a gente associa isso. Não, o cara tem uma inteligência, mas ele usa sempre... Né, é a maldade, é o jeito que ele usa essa inteligência. Né? A mesma inteligência utilizada para o bem vai ter outro... Não é o tesouro verbalístico que abre feridas naqueles que nos ouvem, é o modo com que arremessamos o estilete da palavra. Então não é o falar, né, que machuca as pessoas, mas como a gente fala, certo? Não é a beleza da forma que gera o fel do desencanto, é a vaidade com que malbaratamos no desequilíbrio, né? Então ele estava falando no início do vídeo, né? Esse padrão de beleza, né? Então, por isso nós vamos desprezar a beleza? Existe a beleza das coisas, certo? Mas é a forma, né, a vaidade com que a gente, né, vai para o lado do desequilíbrio, certo? E assim também não é o dinheiro que nos condena aos processos da angústia. É a nossa maneira de empregá-lo quando nos esquecemos de facilitar a corrente do progresso, através da ação diligente na fraternidade e do devotamento ao bem, com que nos cabe colaborar no engrandecimento do trabalho e da vida. Então, normalmente a gente vê isso, né? As pessoas veem alguém que é rico e imediatamente, né, já criam aquela antipatia, certo? Não, o cara é rico, né? Então, ele, sei lá, de início a gente já começa a imaginar que o cara conseguiu aquele dinheiro de formas ilegais, né? Muitas vezes não, né? Na maior parte das vezes o cara conseguiu aquilo através do trabalho dele, certo? E aí a gente acha, não, ele teve sorte, né? Mas a sorte não existe, né? Existe providência divina, né? Existem as determinações divinas. Então, algum motivo ele tá com aquele dinheiro, ele tem aquele dinheiro, certo? Então, tem várias coisas que a gente pensa. E muitas vezes é até a nossa vaidade, né? Nossa inveja, né? De ver o cara tendo aquilo que a gente quer tanto, né? Então, às vezes, o problema está na gente, né? Querer tanto aquilo, certo? Então, só esse parênteses aqui para a gente ver o... Então, isso que a gente já viu, né? Então, a gente viu, né, que então não é o dinheiro que nos condena a esses processos de angústia, é a maneira de empregá-lo, certo? Cristo
Com um simples berço de palha e com uma cruz de sacrifício a emoldurar o ministério de fraternidade, espalhou a beleza, a paz, o otimismo e a compreensão em todos os caminhos do mundo. Então aí está o nosso maior exemplo a seguir. Certo? Ele não precisou de dinheiro para ele fazer, né, espalhar a paz, espalhar a compreensão, né? dividir a história terrestre em antes e depois de Cristo. Certo? Então, a grande utilização da riqueza é gerar trabalho. Então, o dinheiro, né, a saúde, a cultura, a inteligência, tantos números recursos que rodeiam o homem na Terra, subordinam-se ao trabalho, tá? A fim de que se agigantem na produção e na multiplicação dos benefícios que lhe dizem respeito. Oi? Foi demais. A felicidade cristã, ela é diferente, né? Ela nasce da alegria que venhamos a semear para os outros, né? Então, essa é a grande conclusão que a gente tira, né? Então, se eu tenho dinheiro, certo? Se eu tenho a sorte, né, de ter tido uma condição econômica melhor nessa vida, né? O que eu devo fazer, né? E às vezes a gente fala ter uma condição melhor, mas é tudo relativo na vida, né? Eu não preciso ser rico, né? Eu não preciso esperar. Às vezes a gente coloca isso também, né? No dia em que eu tirar, sei lá, ganhar na loteria, eu vou ajudar um monte de gente. Mas não precisamos, né, esperar esse dia acontecer. Nós não podemos ser ricos, mas eu tenho certeza que abaixo de nós tem várias pessoas menos ricas do que nós, que é impossível que a gente não tenha algum supérfluo que a gente possa doar para essas pessoas. Certo? E se a gente não pode doar o dinheiro, a gente pode doar o tempo, a gente pode doar o carinho, a gente pode doar o amor, né? Então tem várias outras formas também da gente se doar aos outros, tá? Então a gente na verdade acha muletas, né? A gente acha desculpas, né? Então o dinheiro, né, ele deve gerar o trabalho. E aí o irmão X, né, nesse livro Luz Acima, ele também fala sobre o trabalho. Com uma historiazinha. Ó. Então, um certo homem de Gaza, que amava profundamente... Não, vou começar... Simão Pedro, né, depois da morte de Jesus, né, já velhinho, né, ele foi perguntado, né, por um novo cristão lá de Jerusalém, que queria ouvir para ele qual que era um remédio eficaz contra as tentações. Certo? O próprio Jesus, ele falou, né, que é mais fácil, né, um cabo, né, ele tá como um camelo no Evangelho, mas é um cabo, né, um cabo passar no buraco de uma agulha, do que um rico entrar para os reinos dos céus. Por quê? Porque ele conhecia, né, esse atraso moral do ser humano e a dificuldade que é a pessoa ter a riqueza, né, e aí com todo o egoísmo, orgulho, vaidade que nós temos, né, empregar, né, fazer isso que a gente falou aqui, né, empregar ela para o bem comum. Então é muito difícil, né, com o nosso atraso moral, que a gente consiga utilizar bem a riqueza, certo? Então são essas as tentações do mundo, certo? Então, essa pessoa perguntou para Simão Pedro qual era um remédio eficaz contra as tentações. E a gente pode tentar trazer isso para a nossa realidade aqui, né? Ele disse que um certo homem de Gaza, que amava profundamente o Senhor, e lhe observava cauteloso os mandamentos, após cumprir todos os deveres para com a família direta, viu-se na meia-idade plenamente liberto das obrigações mais imediatas. Quer dizer, se aposentou, né? Naquela época seria o aposentou, né? Então ele passou, né, consagrou-se à contemplação dos mistérios divinos. Recolheu-se à oração e meditação exclusivas. Extasiava-se diante das árvores, das fontes, né, louvava o Criador e por aí foi, né? Tão maravilhosamente fiel se tornaram ao poder celestial que as forças divinas permitiram ao espírito das trevas aproximar-se dele. Qual aconteceu um dia Jó na segurança de sua casa em Rus. Então esse espírito das trevas se acercou dele e passou a batalhar com ele, tentando enegrecer-lhe o coração. Então ele vai tentando várias coisas, né?
Após longos dias de conflito, o aspirante ao paraíso implorou ao Eterno, em soluços, lhe fornecesse recurso para se esquivar a tentação. E aí o misericórdia, o Deus, né, através de um emissário, aconselhou a cultivar a terra. E ele atendeu a ordem, certo? Foi lá, começou a cultivar a terra. Adquiriu extensos lotes de chão, preparou sementeiras, tomou a colaboração de regular exército de servidores e, vindo o perverso dominador tão ocupado, lhe encontrou a mente que foi obrigado a adiar a realização dos escuros propósitos. Então esse espírito das trevas tentou, né? Está falando da tentação, né? Ele tentou tentou tentá-lo, fica engraçado, né? Mas ele tentou, né, esquivá-lo desse trabalho dele e não conseguiu porque ele estava muito focado nisso, certo? E aí a propriedade dele virou o centro de riqueza geral, produzindo tal. E aí quando ele finalmente conseguiu, né, cultivou a terra, novamente o que ele foi? Falou assim, agora eu vou descansar. E aí de novo o espírito mal chegou nele, né? E aí de novo ele pediu a intervenção do Altíssimo, certo? E a história vai se passando assim, certo? Cada vez que ele parava, ele era novamente tentado, certo? E por aí vai e tal. Aí no final ele conclui, né, que o único remédio seguro que conheço contra as tentações é o mergulho do pensamento e das mãos no trabalho que nos dignifique a vida para o Senhor. Então isso foi a lição que Simão Pedro passou lá para o crente. Então fica isso para a gente também, né? Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, né, qual é o limite da caridade? E os Espíritos respondem, é o limite das nossas forças. Toda vez que a gente parar, o trabalho, né, ele é a grande dádiva que nós temos de Deus, certo? Tenho certeza que todos nós aqui, se nós não batalhássemos, né, não tivéssemos que trabalhar todo dia, a gente estaria assim, sujeito a essas coisas, né? Teríamos o nosso pensamento muitas vezes arrematado para outras facilidades, outras coisas, né? E isso é muitas vezes até o problema da riqueza também, que a pessoa não precisa, né, se dedicar tanto, né, ao trabalho. Só que por outro lado, nós não nos devemos fazer escravos do trabalho. A gente se torna escravo do trabalho quando a gente quer o trabalho, né, para amealhar recursos, né, para ter o dinheiro, para satisfazer justamente os nossos. O trabalho em si já é uma grande dádiva. O poder ajudar os outros, o poder se doar para os outros, é que é o grande benefício do trabalho, não o que a gente vai tirar do trabalho para nós, entendeu? Então fica essa lição, né, sobre como encarar o trabalho, né, como encarar o dinheiro, né, o que fazer com o dinheiro, se é errado ou não é errado ter dinheiro, né? Então eu espero que a gente tenha conseguido passar por esses tópicos e vocês tenham conseguido compreender, né, a posição do Espiritismo acerca disso tudo. Okay? Dúvidas? Perguntas? Comentários? Ok? Então a gente vai fazer o seguinte agora. Vou botar uma musiquinha. Então, meus irmãos, nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo. Então eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai.
Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces. Confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga, não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.